efeitos espirituais no processo intelectivo. O despertar da espécie humana das formas mais aperfeiçoadas dos primatas consigo carrega o imenso manancial das experiências que desfilaram na natureza. Assim, sua estruturação psíquica vem enriquecida dos inúmeros componentes instintivos dos seres vivos, que lentamente se vão aperfeiçoando com mais intensidade pelos ajuntamentos das comunidades às quais pertencem. Nos dias atuais, após aperfeiçoamentos no desfile dos milênios, podemos dar a devida adequação de sua organização psíquica na já conhecida tríade espírito, perispírito e corpo físico. Diante desta estruturação básica, compreenderemos melhor sua organização psicológica com as infinitas variações pessoais que o processo evolutivo propicia a nos mostrar as projeções dos diversos campos mentais. A gravura da onda mental nos fornece os elementos para o entendimento das correntes espirituais que desaguam na zona física através da organização cerebral. Do ponto inicial central do psiquismo humano, o self, a individualidade, o campo de recepção da ressonância divina, o impulso espiritual difundem-se pelas diversas camadas dimensionais desse psiquismo, sofrendo as respectivas adaptações inconsciente passado, atual, corpo mental e perispírito. A fim de impulsionar e comandar a organização física, a conhecida dimensão psicológica de nossas percepções. Bem claro que ainda não temos as precisas condições de avaliar os mecanismos íntimos de tais processos. Porém, podemos tirar ilações dos modelos psicológicos, principalmente da psicologia transpessoal, e melhor compreender a existência destes fluxos vitais. Assim, das fontes do self, impulsionadora dos arquétipos ou núcleos em potenciação do inconsciente passado, o pensamento envelopado pela vontade e sentimentos chega à periferia dos componentes cerebrais. Nos rotulados valores do caráter, do comportamento, da afetividade e sensações diversas envolvidas na tríade expressa no pensar, agir e no sentir. Toda essa estruturação refletirá o arcabouço psicológico apropriado a cada ser. Mostrando as tonalidades de conduta e comportamento que o processo evolutivo revela e que a linguagem bem demarca o grau evolutivo do ser humano. Dos gritos de alarme com as inflexões vocais do homem primitivo,
a pouco e pouco foi revelando a pobre linguagem monossilábica. E por novas inflexões vocais e vocábulos móveis vai despertando em novas estruturas mais flexíveis dos idiomas analíticos. Estas estruturações, por sua vez, se foram ampliando na riqueza de apresentações diante do avanço intelectivo, a fim de alcançar algum dia o grande sonho de um idioma universal, propiciando a unificação da família planetária. O grau de inteligência, projetando-se em todas as atividades psíquicas humanas, bem traduzirá a posição evolutiva em que o ser se encontra. Os estudos psicológicos vigentes mostram as aquisições adquiridas não somente sobre a perfeição dos sentidos, mas também sobre conservações nos campos de memória, nas elaborações do raciocínio e nas expressões da linguagem. Todos esses fatores revelam as características da inteligência, que se expressam com tonalidades próprias, a expensas dos hemisférios cerebrais. Bem claro que a estruturação psíquica se fará num conjunto dos elementos cerebrais, embora haja predominância de certas áreas na realização do processo. Quando o mecanismo intelectual se mostra com predominância do hemisfério cerebral esquerdo, as expressões são mais analíticas, detalhadas, enquanto que, pelo hemisfério direito, elas se mostram mais em síntese. Num processamento de totalidade, embora haja sempre a combinação de ambos. Tais mecanismos foram bem equacionados pelos neurologistas Roger Sperr, o que lhe valeu o Prêmio Nobel de 1981. Os processos que predominam no hemisfério esquerdo refletem o denominado pensamento linear, o crítico, o lógico, a percepção fragmentária, o significado da palavra objetiva. O hemisfério cerebral direito já reflete o pensamento imaginário, criativo. Uma percepção subjetiva global, significante, envolvida em emoções e sentimentos. Do lado esquerdo, o raciocínio, a razão. Do lado direito, a sensibilidade, a emoção, a intuição. Com isso, a psicologia, com seus estudos, foi oferecendo os variados tipos de inteligência. Caldeados nos diversos processos intelectivos, ao lado dos volitivos, representados pelos campos da vontade. Ainda mais, a existência dos mecanismos afetivos envolvidos pelo caráter e os sentimentos reflete as questões de temperamento na definição dos tipos psicológicos.
Em épocas passadas, pensava-se em um único tipo de inteligência. Hoje, porém, as análises psicológicas mostram a pluralidade desses tipos. Assim se foram definindo as tendências e realizações dos indivíduos, com seus respectivos atributos, catalogando os diversos tipos de inteligência. A musical, coligada aos compositores, instrumentalistas e cantores. A corporal, observada com dançarinos, atletas, diante do controle e harmonia das atitudes corporais. A pessoal, pelo entendimento e intercâmbio dos sentimentos das pessoas, característica dos professores, médicos e psicólogos. A linguística, possibilitando o manuseio das palavras próprias dos oradores, poetas, escritores e diplomatas habilidosos. A experimental, coligada aos estrategistas executivos, os pilotos de avião e carros de corrida, pela possibilidade de providências rápidas em situações difíceis. A espacial caracteriza pela ordenação das criações, tal qual acontece com os arquitetos, os cenógrafos e as diversas facetas da transpessoal. A interpessoal, apropriada aos seres com boas possibilidades de interferência nas condições de trabalho em grupo. A lógica é bem típica dos matemáticos, engenheiros, com facilidade de ordenação de projetos e soluções. Diante dessa amostragem dos tipos de inteligência, percebe-se que elas podem encontrar-se ajuntadas umas com as outras, embora mostrando as suas tendências mais acentuadas num determinado setor. Ainda de importância, os tipos de inteligência podem revelar os seus respectivos graus. Que foram equacionados às expensas da evolução da psicologia, demarcada no desfile do século XX. Bem anotada por Joana de Ângeles como as 4 forças da psicologia. A primeira força é a psicologia do comportamento com Watson, caracterizando pelo seu aspecto preferentemente neurológico. A segunda força é a psicanálise freudiana, que teve seu mérito de levar as razões espirituais para o meio científico com a denominação de campos do inconsciente. A terceira força, a humanista, com as questões existenciais abordadas por Carl Rogers, e sendo ampliada por Maslow, com a sua hierarquia das necessidades. Permitiu o salto para um novo patamar com a Saggiovi sobre a psicossíntese. Stanislav Grof, com suas pesquisas sobre os conteúdos do inconsciente.
Rupert Sheldrake, avaliando os campos morfogenéticos. E o renomado neurologista Ramachandran, pelas apuradas técnicas radiológicas, colocando o ponto divino na estrutura cerebral. Além do mais, as novas avaliações dimensionais do ideário da física quântica, no qual o espiritual se expressa. Diante dessas pesquisas e informações na área psicológica e parapsicológica, foram analisados os graus de inteligências e suas manifestações, em que podemos salientar 3 posições básicas representadas pelas vertentes do intelectual, do emocional e do espiritual, cujas siglas são demarcadas pelo QI, pelo QE e pelo QS. A primeira, o quociente intelectivo, QI, foi bastante valorizada no início do século XX. Representado esse quociente pelas criações analíticas, com os coloridos e manifestações intuitivas. Chegando mesmo a fazer parte do estudo sobre adestramento dos animais. É como se considerasse que a formação de suas ligações neuroniais se realizasse em série. Nos avanços das pesquisas psicológicas, Daniel Goleman, em 1990, demonstra a existência do quociente emocional, QE, coligando as emoções, os sentimentos, com anotações dos instintos mais evoluídos e as condições do pensamento associativo, cujas ligações neuroniais se mostrariam em rede. A seguir, principalmente, os estudos mediúnicos, com as comunicações espirituais e o alargamento da psicologia transpessoal. O processo intelectivo foi visto com mais ampliação em totalidade, QS, com criações de pensamentos ordenados, refletidos principalmente no mecanismo intuitivo, ao lado das chamadas autorrealizações. As ligações cerebrais dessas formações representariam ampliações das redes neuroniais numa posição de conjunção envolvendo os nobres sentimentos humanos. É preciso esclarecer que esses mecanismos se passariam em todas as atitudes psicológicas dos seres. Porém, suas manifestações variariam de acordo com o grau evolutivo de cada um. Desse modo, representaríamos essas variações considerando uma escala evolutiva. O QI como uma linha reta de um plano limitado próprio das análises, que se vai tornando oblíqua em ascensão, buscando novas percepções emocionais no que é. A fim de alcançar a verticalização no QS, onde se mostram
os fenômenos intuitivos? Como que buscando sempre o encontro com dimensões cada vez mais avançadas. É neste patamar do QS, o quociente espiritual, que os mecanismos se tornam mais produtivos e serenos, revelando condições prazerosas no contexto evolutivo. E que os processos religiosos tensionam alcançar, quando coerentes, sem sectarismos, e principalmente quando as manifestações se façam envolvidas no sadio conjunto, explicando o todo dos fenômenos. Tal qual acontece com a doutrina espírita com seu estofo holístico, dando à vida finalidade e entendimento. Jorge Andréa dos Santos. Presença Espírita, 2007, setembro, outubro.